Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Pois é, começando mais uma live aqui do programa Sérgio Cruz, pela viamorena.com. A gente está conectado com o Facebook e com o YouTube. E no canal da Via Morena, aqui no site da viamorena.com para todo o Brasil. O programa de hoje, a gente vai continuar aquela série de entrevistas e eu quero conversar com a professora Cléo Gomes, enfermeira e apoio à docência na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela está lá dentro do hospital universitário e a gente vai conversar com ela sobre coronavírus, sobre toda essa crise, né, que está assolando o Brasil e o mundo. A Cléo é militante em defesa do Sistema Único de Saúde, coordenadora da Frente Estadual em Defesa do SUS, Sistema Único de Saúde, coordenadora do Núcleo de Auditoria da Dívida Pública do município e coordenadora do Núcleo de Saúde do PDT. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Eu queria, antes de abrir a entrevista de hoje, dar aqui uma explicação referente a uma posição tomada com relação ao lockdown em Campo Grande ontem. Muita gente me questionou: Sérgio Cruz, você está virando negacionista? Você está... Então eu quero explicar o seguinte: não há negacionismo, não há nenhuma posição incoerente àquilo que eu tenho manifestado desde o início desta pandemia. O problema é o seguinte: na minha opinião, passou a fase do lockdown. Por que foi feito o lockdown? O lockdown foi feito primeiro para evitar que as pessoas aglomerassem, saíssem na rua e passassem o vírus. Agora, a principal justificativa dada para o lockdown pelas autoridades sanitárias é de que se houvesse, né, uma demanda descontrolada aos hospitais, né, poderia ocasionar um colapso. Então, o município e o Estado precisavam de tempo para organizar uma estrutura hospitalar adequada à pandemia, à demanda. Né? Então, o medo era, né, o pessoal morrer em casa por falta de leito, lotava muito, então pretendia-se fazer um isolamento de modo a impedir, né, esse caos no sistema hospitalar. Quer dizer, Campo Grande foi o primeiro município que fez lockdown. Né? Tivemos aqui cerca de 40 dias com tudo fechado, um desespero, sobretudo dos setores, chamados setores produtivos, tal. Quer dizer, teve tempo de sobra. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi um dos últimos estados onde a pandemia chegou com violência, né? Outros estados, algumas outras cidades não tiveram tempo sequer de se preparar para nada. Manaus, por exemplo, foi um caos, foi um problema. Então, eu não sou contra lockdown. Eu acho ele totalmente inadequado para a época em que estamos vivendo. Mas tem uma pandemia, a coisa chegou com muita violência agora, tal, e precisa fazer um lockdown. O próprio secretário de Saúde do Estado tem
reclamado muito da falta de desobediência da população e tal. Agora, não adianta ficar proibindo o pessoal de sair de casa, não adianta ficar exigindo sacrifício do comércio. Por quê? Porque Campo Grande teve tempo de se preparar. Mato Grosso do Sul teve tempo de se preparar para enfrentar a pior fase da crise. Não se preparou, essa é a verdade. Né? A gente não tem aqui hospitais de campanha suficiente, não tem equipamento suficiente. Quer dizer, mesmo com todo o tempo, o Estado, infelizmente, não aproveitou o tempo disponível. E agora fica difícil, né? Você convencer o cara, a pessoa, o cidadão, que ele tem que ficar em casa, que ele tem que manter o comércio dele fechado. Não tem nada que a pessoa, de repente, pode ficar com aderir, né, voluntariamente. Eu, por exemplo, sou aderi voluntariamente ao isolamento social. Eu sou do grupo de risco, então eu sei o risco que eu estou correndo, tenho livre-arbítrio e tenho competência e capacidade suficiente para raciocinar nesta direção. Agora, tem muita gente que não liga, né? Ainda, para ajudar, você tem um governo federal que faz uma campanha, um boicote aberto e descarado contra o isolamento. Então, não pega, né? É difícil pegar. Termina desmoralizando as próprias autoridades que insistem no lockdown. Então, a partir de agora, o que eu entendo é que cabe a cada cidadão, de acordo com o seu grau de entendimento, de cidadania, ele mesmo aderir a um isolamento, a prevenção, aos cuidados, porque a autoridade perdeu completamente o controle disso aí. Então, essa foi uma opinião que eu coloquei, entendeu? Não tem nada a ver com posição minha. Todo mundo sabe que eu, desde o começo, defendi que eu sou um comunicador politicamente correto. Sempre defendi. Agora, não adianta você nadar contra a maré, né, contra a corrente. E, sobretudo, com essa justificativa de que Campo Grande teve tempo de sobra, teve tempo suficiente para atender, para se prevenir, não o fez, né? A verdade é essa, não o fez como deveria, e agora entrou o desespero. Eu cobrei aqui hospital de campanha, por que não tem hospital de campanha em Dourados, hospital de campanha em Aquidauana, em hospital de campanha em Corumbá, Três Lagoas, Coxim? Por que não tem mais hospitais de campanha em Campo? Não, porque depois vai ficar desperdiçar aí, né? Vai virar ruína. Tal. Tudo bem. Não, falta respirador? Pode faltar. Então, em verdade, o pessoal não se preparou para enfrentar a pandemia e agora está esse pandemônio aí para tentar encarar a situação. Mas vamos à entrevista de hoje. Eu recebo a Cléo Gomes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a gente vai falar aqui sobre essa crise, né, que está assolando, e ela que é ativista da saúde, ligada ao Sistema Único de Saúde, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professora, enfermeira. Então, ela está na linha de frente da problemática da saúde e da crise do coronavírus, do novo coronavírus de Mato Grosso. Bom dia para você, Cléo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Sérgio. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal aí e que a gente comece a refletir seriamente sobre a nossa postura diante dessa pandemia. Você é ativista ligada aos problemas do SUS. Eu gostaria que você fizesse um rápido comentário com relação à importância do Sistema Único de Saúde nesta pandemia. Ontem Ele está dando conta do recado? Olha, por todo o desgaste, por todos os ataques que o SUS tem sofrido, nós estamos dando conta, sim. Nós temos que ver
que nós somos, na verdade o SUS é o único plano de saúde público do mundo do tamanho que ele é. É um plano de saúde imenso que atende mais de 140 bilhões de brasileiros. Então, assim, atende muita gente. E o SUS, na verdade, está em tudo, né? As pessoas acham que não, mas o SUS está em tudo. Nós temos, por exemplo, o melhor sistema de imunização do mundo. Então, é o país que mais faz vacina, que mais imuniza a população gratuitamente. Nós temos também, mais de 80% das hemodiálises no país são realizadas através do SUS. Se não fosse o SUS, como seria? Todos os transplantes também são feitos pelo SUS. O problema é que o SUS ele vem sendo subfinanciado há muito tempo. E além do subfinanciamento, nós temos a Emenda Constitucional 95, que entrou em vigor a partir de 2016. Na verdade, a partir de 2017, ela foi aprovada em 2016 e a partir de 2017 ela começou a vigorar. E ela congela investimento para educação em saúde por 20 anos. Nesses 20 anos, só nesses 20 anos, o SUS perderá em torno de 40 bilhões de dinheiro, de orçamento, de financiamento. A gente sabe que o sistema de saúde, principalmente os exames, medicação, isso sobe diariamente praticamente. É de acordo com a economia do mundo, até porque muitas coisas que a gente tem no país são importadas, né? Então, são produtos caros, caríssimos. Então, o SUS, na verdade, ele precisa ser melhor atendido, ser melhor visto pelo poder público desse país. Eu acho que com essa pandemia a gente conseguiu trazer o olhar da população para o SUS e para o valor do SUS, porque se não fosse o SUS, como que nós estaríamos hoje? Seria realmente muito mais catastrófico do que está sendo, né? Nós estamos hoje aí com 97.418 mortes pela Covid no país. Imagine se nós não tivéssemos o SUS, o que não seria? Nós ainda temos o SUS para socorrer o nosso povo, os mais de 140 bilhões aí que utilizam exclusivamente o SUS. E o SUS está em tudo, gente. O SUS é muito importante. Eu considero o SUS o maior patrimônio nacional e a gente precisa cuidar, zelar por ele. Ô, Cléo, antes da pandemia, o Sistema Único de Saúde, ou a saúde no Brasil, já era altamente deficitária. Já você que trabalha aí no hospital universitário, é o local mais transparente em matéria de atendimento à saúde, a gente já havia atendimento feito nos corredores, né? Não só no hospital universitário, como no hospital regional e até na Santa Casa, que é uma entidade filantrópica. Como é que consegue conciliar, né, essa deficiência com essa emergência da Covid-19? Na verdade, estamos todos nos desdobrando, né? O HU, por exemplo, teve inaugurados 10 leitos na semana passada, 10 leitos de UTI para tentar atender a demanda. A princípio, os pacientes de Covid, os pacientes graves, não viriam para o hospital universitário. Eles viriam para o Rosa Pedrocian, para o hospital regional, tá? Seria para lá que ele iria, lá seriam os nossos casos de Covid graves, então a referência seria o HR. Mas chegou a um ponto que a gente precisou ativar leitos em outras unidades, e a Santa Casa também começou a atender, mas a gente também tem muitos pacientes nas unidades particulares de Campo Grande, CACEMES, Unimed, Pênfico, estão também com pacientes internados com Covid, por plano de saúde. Mas quem realmente está atendendo o SUS, 100% o SUS, é o HR, é o HU e a Santa Casa. Mas, Cléo, agora o seguinte, até que ponto essa divisão que existe, esse negacionismo, essa polarização, tem contribuído para impactar o atendimento no Sistema Único de Saúde da Covid-19? Eu acho que nós estamos com um problema sério em relação à liderança, Sérgio. Né? Nós não temos liderança. A nossa liderança, que deveria ser o atual presidente, ele tem... É o negativismo que está sendo implantado no país, negando a ciência o tempo inteiro.
Então, negou o tempo inteiro a orientação dos especialistas, a orientação dos pesquisadores, enquanto se falava, olha, vamos fazer isolamento social, olha, vamos usar máscara. Não, ele fazia aglomeração, ele saía sem máscaras no meio da população. Então, aí aconteceu de que ele, por conta da questão de economia e a pressão de empresários nesse país, né, acabou transferindo essa responsabilidade para os governadores e prefeitos. O problema é que nós estamos num período eleitoral, um ano eleitoral. Então, eu acho que isso complica muito mais em relação também às próprias tomadas de decisões desses representantes, principalmente dos prefeitos e dos governadores, porque eles ficam sob pressão. Então, eles têm a pressão da comunidade da área de saúde, que fala, olha, vamos precisar isolar, está tendo muitas mortes, está tendo muitos óbitos, os casos estão aumentando, precisa de uma medida mais radical, no caso lockdown, e ao mesmo tempo você tem os empresários e o trabalhador que está desempregado, o trabalhador que está sem dinheiro, o trabalhador que está passando fome, e o empresário que está aí sofrendo, né, as duras penas aí, a questão de ficar com o comércio fechado e não ter rendimento. Então, aí fica uma situação muito complicada nessa tomada de decisões. Mas a liderança mesmo que nós deveríamos ter tido desde o início, nós não tivemos. Inclusive, tivemos troca de ministro da Saúde, né, 3 vezes nesse interim. Primeiro Mandetta, depois veio... me deu branco no nome do outro. E agora nós estamos... Dr. Nelson Taik. O Taik, isso, o Taik. Aí depois veio, que é um oncologista, né? Aí depois veio, agora nós estamos na mão de um militar, que nem médico é. Aliás, houve uma militarização do Ministério de Saúde. E isso nos preocupa muito, a militarização do Ministério da Saúde. Nós realmente não estamos tendo especialistas da área da saúde, nenhum profissional de saúde atuando dentro do Ministério da Saúde, principalmente nas tomadas decisivas, né, de decisões desse país em relação ao combate à pandemia. E essa panaceia de remédios que tem surgido aí, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, você que é da área de ciências médicas, o que você está achando disso? Você acha que esse tratamento precoce termina ajudando no combate a coronavírus, ou isso é tudo placebo? Não, eu não concordo com o tratamento precoce. Eu acho que se o paciente está internado no intra-hospitalar e o médico conversar com a família, discutir e achar que seja conveniente a indicação da medicação, aí é uma coisa. Mas o tratamento precoce, ele não é indicado de forma nenhuma, até porque essas medicações são altamente tóxicas ao organismo, principalmente a cloroquina. O pessoal tem que entender que é uma medicação altamente tóxica, causa alteração cardiológica, pode causar alteração hepática e renal. Para você ter uma ideia, o próprio presidente, que agora diz que positivou para a Covid, diz que fez o tratamento com a cloroquina, mas ele realizava 2 a 3 eletrocardiogramas por dia, com um cardiologista ali do lado, na salinha do lado de plantão para cuidar dele. Imagina uma pessoa fora do ambiente hospitalar usando essa medicação de forma precoce, sem ter os sinais e sintomas, gente. Para que fazer isso? Né? Eu acho que realmente eu não concordo. A ivermectina também é uma medicação que é usada, na verdade, carrapaticida, para sarna, no caso, para animais, né? E quando se usa intra-hospitalar, é com muito cuidado, é com muita atenção, é com monitorização, observação ali do lado contínua da equipe de saúde. Então, isso realmente é um absurdo. O que me preocupa realmente é o que está por trás disso. Porque a gente sabe que a própria FDA, lá nos Estados Unidos, proibiu o uso da medicação. Aí, o Trump doou essa medicação para o Brasil, o único país do mundo que aceitou esse monte de medicação, né? Porque os demais não aceitaram. Aí veio para cá, o governo daqui aceitou. Outra coisa, investiu-se milhões de dinheiro na produção pelo Exército dessa medicação. Inclusive está sendo alvo de investigação do Tribunal de Contas da União, do TCU.
Então, assim, o que me preocupa é exatamente o que está por trás disso. E o que me preocupa ainda... Oi. Não, pode falar. Pode continuar. O que mais me preocupa ainda é ver grupos de médicos tentando montar um protocolo para ser implantado aqui dentro do município e em outros locais do país. Até porque, gente, ninguém está tirando a questão do médico poder prescrever. Não, ele pode prescrever a medicação, mas de acordo com os critérios que ele realmente achar que são importantes, que ele observar e ver realmente a necessidade da medicação. Nós temos outras opções, né? Geralmente entra-se com antibiótico logo na entrada. E se ele vê que não está tendo efeito, ele pode sim, o médico ele tem, né, autonomia para prescrever essa medicação. Então, a gente não precisa de protocolos. O paciente está internado, vai lá e pronto. Nós não precisamos desse tratamento precoce, desse protocolo de tratamento precoce. Nós simplesmente estaremos causando lesões maiores na população. Nós já temos uma população aí que é praticamente hipertensa e diabética. Esse é o maior problema hoje da saúde pública no país, a quantidade de hipertensos e diabéticos. Para que a gente causar mais lesões ainda nesses pacientes tomando uma medicação sem ter os sinais e sintomas da doença, sem ter diagnóstico confirmado e sem, inclusive, prescrição médica, porque a partir do momento que se torna um protocolo, aí já praticamente anula a questão médica também, o posicionamento do médico, a avaliação médica, que é muito importante. Mas, Cléo, você que está na linha de frente, junto, convivendo com o pessoal que está atendendo pacientes de coronavírus, como é que você classificaria agora o estado de espírito desse pessoal? Médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, coveiro. Como é que você tem visto o estado de espírito desse pessoal? O pessoal vai aguentar firme até o fim? Olha, a minha preocupação é muito grande com as sequelas do pós-pandemia. A gente tem, inclusive, discutido muito essa questão, né? Porque o profissional de saúde em si, ele já tem, a saúde mental dele já não é boa, já não é saudável. Então, nós já tínhamos um grande índice de profissionais com depressão, com crise de ansiedade, com pânico, inclusive alto índice de suicídio na profissão, tanto enfermagem como médicos, nós temos um alto índice de profissão. Inclusive, os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias também, principalmente os comunitários de saúde, nós tínhamos um alto índice de depressão. Aí, o que nos preocupa é isso, essa sequela no pós. As pessoas, elas têm se queixado muito para mim no seguinte, principalmente a enfermagem. O meu medo, Cléo, não é de eu me contaminar, ficar doente e precisar ser hospitalizada e morrer. O meu medo, sabe qual é? É de levar essa doença para alguém da minha casa. É de contaminar alguém na minha casa, da minha família, e alguém morrer porque eu levei essa doença para dentro da minha casa ou para o próprio paciente. E nós estamos tendo problema, inclusive, na questão da testagem dos próprios profissionais de saúde. Porque não estão testando todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Eles só estão testando quem apresenta sinais e sintomas. E, na verdade, os profissionais de saúde, como estão ali na linha de frente, eles deveriam ser testados a cada 14 dias, deveria se implantar um protocolo, foi até sugerido por um colega enfermeiro, que houvesse esse protocolo implantado, porque pode ser que nós tenhamos muitos profissionais de saúde trabalhando na linha de frente assintomáticos. E a partir do momento que eles são assintomáticos, eles não testam e ele se torna um transmissor. Então, ele pode também contaminar pacientes. Então, essa é uma preocupação nossa também, é uma preocupação dos próprios profissionais de saúde. Mas são poucas instituições que estão realmente cumprindo esse protocolo, ou deveria se implantar esse protocolo, e testando todos os profissionais. Só os que estão apresentando sinais e sintomas. Cléo, vamos falar um pouquinho agora de política. Você é militante, é filiada ao PDT, já foi inclusive candidata a deputada federal do PDT, e o PDT hoje está estruturado em todas as atividades, tem sempre uma representação. Aqui no jornal é chamado de editoria, né? Então, tem sempre uma representação interessante. Eu queria saber de você, esse negócio da participação da mulher na política. O pessoal fala, mas a mulher tem participação
mínima na política e que precisa de abrir espaço para a mulher e tal. Você não acha que um pouco é falta de interesse da própria mulher em participar da política ou há uma repressão a essa participação? Olha, a gente sente na pele o machismo, né, no meio político, principalmente dentro dos partidos políticos. Normalmente, eles não investem muito nas campanhas femininas. Então, nós temos um problema sério em relação a isso. Tanto é que teve que sair lei, inclusive, para dizer que todos os partidos tinham que ter, no mínimo, 30% de candidaturas femininas, né? Só que as mulheres têm que entender que é no mínimo 30% e máximo 70%. Não significa que são só 30%, não. Se a gente quiser tomar conta do partido, colocar 70% de mulheres, a gente pode sim. Então, assim, na verdade não é de mulheres, é de gênero, né? Aí entra a questão do gênero feminino, né? Aí tem que ver a questão dos trans, né? Das lésbicas. Então, assim, da questão do gênero feminino. Então, a gente tem que realmente ocupar o espaço político no país. A questão do machismo no país, na política, ele é cultural, né? Ele é muito cultural. A mulher, ela sempre foi colocada para fora do meio político, de não se discutir política com a mulher. E isso a gente tem que mudar. Eu digo que não é nem a questão de ser mulher, mas a própria questão de falar de política dentro da nossa própria casa, desde criança com os nossos filhos, né? Porque a política, ela está em tudo. E às vezes o pessoal fala, esse político é ruim, eu não quero saber dessa politicagem mais, que não sei o que e tal. Só que as pessoas, elas têm que realmente começar a se envolver e discutir política. A política, ela é essencial, ela é fundamental e ela está em tudo, principalmente nas decisões aí que são feitas, leis no Congresso, né, no Senado, que alteram, muda totalmente a vida da gente. Leis municipais aqui no município, né, na Câmara de Vereadores, que acaba sendo sancionado ou não pelo prefeito, mas vocês precisam, gente, realmente se envolver e começar a falar seriamente política, porque ela está em tudo. Então, se a nossa vida vai mal, se a economia vai mal, se a falta de emprego está ruim, se a saúde está ruim, se a escola está ruim, é falta de política, consequência da falta de políticas públicas, né, sérias, para essas questões no país, que são essenciais, segurança, saúde, educação. Então, a gente precisa realmente começar a falar seriamente de política, discutir política. E a participação da mulher é muito importante, sim. Nós somos, assim, um dos países com o pior espaço de ocupação de mulher no mundo, um dos piores, né? Então, é vergonhoso. A maioria dos países tem em torno de 20% de ocupação. Nós estamos aí, os 13%. Né, de ocupação de mulheres no parlamento, né, no cenário político nacional. Então, realmente é muito vergonhoso. A gente tem um exemplo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós somos a única Assembleia Legislativa que não tem uma mulher no país. Todo o Brasil tem uma mulher na Assembleia Legislativa, tem uma deputada estadual. Nós não elegemos uma deputada estadual. Na Câmara dos Vereadores, nós temos duas. De 29 cadeiras, duas. Não chega nem a 7%. A gente perde, inclusive, para o ranking nacional, que a média é 13,5%, quase 14%. Vamos arredondar para 13%, de ocupação feminina. E aqui não. Aqui nós estamos aí vergonhosamente nessa situação. Né? E a mulher, ela precisa acreditar em si. Eu costumo dizer a elas que elas fazem política dentro da própria casa, porque elas administram o lar, administram as finanças, administram a questão, e elas, melhor do que ninguém, sabem realmente a necessidade que temos. Porque é ela que vai mais ao posto de saúde, a mulher que vai mais ao médico, então ela sabe as deficiências que tem, o problema que tem na área de saúde. É a mulher que normalmente acompanha mais o filho na escola, então ela sabe os problemas que nós temos na educação. É a mulher que geralmente se preocupa mais com a saúde da família, sim, então ela sabe exatamente isso. É ela que administra a finança, então ela sabe como está a economia. O produto que subiu de uma semana para outra. Então, assim, nós estamos preparadas, sim, para entrar no meio político e para fazer uma boa administração. Nós só precisamos de uma boa gestão, nós só precisamos que a população acredite em nós e que as próprias mulheres acreditem em nós, porque nós somos mais de 52% do eleitorado desse país. E aqui no município de Campo Grande, nós somos mais de 54%, somos quase 55% da população aqui do município de Campo Grande. E não conseguimos colocar uma mulher na Assembleia Legislativa e apenas duas na Câmara dos Vereadores. Cléo, vamos voltar um pouquinho ao coronavírus. Estou recebendo aqui
uma pergunta de uma telenauta nossa, Ailda Almeida Pereira. Ela questiona o seguinte, ela pergunta, o que você diz de tantos curados? Se não fosse esse protocolo, tinha morrido muito mais gente. Você concorda com ela que se não fosse o protocolo, teria morrido mais gente? Na verdade, o protocolo que a gente está falando é precoce, quer dizer, sem sinais e sintomas, a pessoa nem fechou o diagnóstico. Como que você pode ter uma previsão de que a pessoa se curou com o uso da medicação se essa pessoa não tinha nenhum diagnóstico positivo da doença ou não? O que acontece hoje é que as pessoas têm uma dor de cabeça, têm uma tossezinha, já estão correndo e tomando a medicação. E muitas vezes nem fazendo o teste, porque realmente está tendo dificuldade. A demanda de teste está muito grande. Eles estão testando ali no Ayrton Senna, né? E a demanda de teste tem os drive-thrus. Mas a demanda de teste, elas estão muito grandes, então não está conseguindo testar toda a população. E mesmo que teste, o teste rápido, é o seguinte, gente, o teste rápido ele só mostra para você se é IgG ou IgM. IgG significa que você já teve contato com o vírus e já adquiriu anticorpo, que é a resposta tardia do nosso organismo. Então, ele aponta que você já teve contato com a doença e já criou imunidade em relação à doença. O IgM, não. O IgM mostra que você está ali na fase ativa. Só que nós temos, que é a fase aguda, você acabou de pegar e você pode estar transmitindo. Mesmo depois de 14 dias ainda de tratamento, você pode estar transmitindo, tá? Então, assim, existem muitos falsos positivos em relação aos testes rápidos ou falsos negativos. Então, assim, muitas vezes você acaba tendo que colher, é o certo você colher o SUAB, né, que é aquele do cotonete, que é o que está sendo feito nos drive-thrus, né, que é o SUAB, e ele demora em torno de 7 dias para sair o resultado. Daí, realmente, que você vai saber se você teve ou não. A vantagem dele é que ele pega o vírus aqui na sua mucosa, né? É diferente do IgG e IgM, que o organismo precisa ainda fazer a resposta imunológica. Então, o vírus precisa entrar no seu organismo, fazer aquela bagunça toda no seu sistema imunológico, e aí a resposta imunológica vir. Não, o SWAB não. Ele já pega ali mesmo no seu trato respiratório, geralmente na narina, que é feito, que é coletado, e mostra. Só que ele demora um pouquinho mais para sair o resultado, tá? Mas assim, a gente não pode dizer que realmente é eficaz. É aquilo que eu falei, se a pessoa está doente, está no intra-hospitalar, e o médico resolveu que vai usar a medicação, é uma coisa. Nós estamos falando do tratamento precoce, antes mesmo de você ter a doença, ou às vezes você apresenta um sinalzinho, dá um espirro, uma tosse, e a pessoa já coloca a medicação para dentro, tá? E você vai estar criando aí problemas sérios depois aí. O que nós temos que começar a ver são a questão de mortes por infarto agudo do miocárdio. Nós precisamos ficar alerta para isso. Porque muitas mortes por infarto agudo do miocárdio pode ser consequência do uso da cloroquina. E vai estar lá no atestado de óbito, simplesmente morreu porque infartou. Tá, só isso. Nós vamos saber realmente se essa pessoa estava usando essa medicação, quanto tempo, e se de repente foi essa medicação que ocasionou, né, o infarto agudo do miocárdio dela. É isso que a gente tem que começar a observar. Eu estava até conversando com uma infectologista esses dias, ela falou, nós vamos ter que começar a nos atentar, Cleo, para os registros de mortes por infarto agudo do miocárdio no país. Se vai aumentar ou não, porque pode ser realmente uma consequência do uso dessas medicações, né? E outra coisa, esses números que nós temos hoje, gente, ele é muito superior, porque o problema nós temos muitos casos de subnotificações no país. Muita gente não foi testada. Nós temos muitos óbitos por síndrome respiratória aguda, pela SARS. E agora os especialistas estão discutindo que possivelmente essas mortes que foram por SARS, por síndrome respiratória aguda grave, pode ter sido ocasionada pelo vírus. Da mesma forma que nós temos muitos casos de derrames hoje, pessoas morrendo por derrame, e pode ser como causa a COVID, tá? A COVID, ela tem causado alterações no sistema de coagulação, e muita gente tem morrido por derrame, ou tem sofrido, né, casos de derrame, que é o AVC, que a gente fala, hemorrágico, mas pode ser realmente consequência do
vírus. Teve até aquele caso daquele jornalista lá da Globo, do jornalista do esporte, lembra que foi até noticiado? Ele estava com a doença, com sinais e sintomas, e ele apresentou um sangramento intenso no cérebro. E ele foi para a mesa de cirurgia para fazer a drenagem desse sangue, ele não resistiu, ele morreu. Nós temos um caso de um colega que é mais ou menos parecido com esse, tá? De que ele teve um sangramento cerebral e entrou em morte encefálica por causa do vírus. Então, a gente ainda, o vírus, de certa forma, é um mistério ainda para nós. Nós ainda não sabemos ainda as sequelas que esse vírus pode trazer para a gente no pós-pandemia. A gente ainda está muito preocupado com a questão das gestantes grávidas. As gestantes e puérperas são mulheres depois do parto, tá, gente? Puérpera, que seriam aquelas mulheres que entram na quarentena, que vocês falam, na dieta. Então, assim, a mulher gestante e a que teve neném depois, o país, ele está com um caso muito incomum em relação aos demais países do mundo. Nós estamos com mais de 200 casos de mortes de grávidas e puérperas no mundo. E isso é algo incomum que os especialistas estão chamando a atenção. No Brasil é o único lugar que está acontecendo isso. Nós tínhamos 4 recém-nascidos internados em UTI esses dias com Covid, tá? Então, assim, o Brasil está acontecendo algumas coisas muito estranhas. Nós tínhamos mais de 700 diagnósticos de crianças com até 9 anos de idade, tá? Então, assim, até então a gente achava que essa doença iria matar só idoso, mas não. Se você for olhar hoje, a média de idade, ela está mais ali, entre 39 e 49 anos, são a faixa etária que está tendo mais mortes. E nós estamos com esse sério problema em relação à morte de gestantes aí e puérperas, né, pela Covid. Então, é um fato que se chama muita atenção aqui no país e a gente tem que ficar atenta. Quando a gente fala de cloroquina e de ivermectina, o médico, como eu falei, não precisa de protocolo, porque o médico ele pode muito bem prescrever essa medicação. A questão é o tratamento precoce, mas se você está no intra-hospitalar e o médico achar que deve usar, aí é por conta e risco de vocês. O médico vai conversar com a família aceita e pode entrar com tratamento sim, tá? Mas a questão é tomar sem sinais e sintomas ou um simples espirro, uma simples dor de cabeça, sem diagnóstico, vocês estarem tomando essa medicação. E não precisamos de protocolo para isso não, gente, tá? Porque o médico tem autonomia para prescrever, caso ele ache necessário. Cléo, para finalizar nossa entrevista de hoje, vamos voltar à política, né, rapidinho. O PDT é um dos únicos partidos aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que tem um coletivo ligado à saúde, do qual você é coordenadora. O PDT tem um programa de saúde para Campo Grande? Sim, nós temos um programa de saúde para Campo Grande. Acho que o mais importante hoje mesmo aqui, eu digo, é a gente fortalecer a atenção primária. Então, nós temos que fortalecer a atenção primária de saúde. Porque eu não sei se você já observou, mas Campo Grande, ela acaba sendo retaguarda do estado de Mato Grosso do Sul inteiro. Então, a gente, além de atender os nossos pacientes, nós temos que atender pacientes dos municípios vizinhos, nós temos que atender pacientes dos países vizinhos e nós também estamos tendo que atender de estados vizinhos. Inclusive, nós estávamos com pacientes aí de Mato Grosso, que vieram para nós e estão ocupando os leitos de UTI. Então, nós temos essa questão de retaguarda. Então, para desafogar a atenção terciária, que é o hospital, são os leitos de hospitais, a gente tem que investir, sim, na melhor estruturação da atenção primária aqui no estado de Mato Grosso do Sul, reforçar, fiscalizar, principalmente, o orçamento da saúde que está vindo para o município, do estado para o município e da União para o município, e o nosso orçamento também, e priorizar realmente a atenção primária, porque a partir do momento que a gente prioriza a atenção primária, a gente desafoga os hospitais, os leitos terciários de Campo Grande. E outra coisa, nós precisamos implantar logo, urgente, construir um hospital municipal para Campo Grande. Nós aqui em Campo Grande não temos sequer um leito de SUS nosso, do município. Então, assim, isso é uma situação vergonhosa. Nós precisamos, sim, de um hospital municipal e fortalecer a atenção primária. A saúde da criança, a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde do indígena, e a saúde do negro, porque os quilombolas também estão aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E aqui no município de Campo Grande, e os indígenas também, que nós temos as aldeias urbanas.
e também a saúde LGBTQI+. Nós precisamos fortalecer a atenção à população. E nada melhor do que fortalecer a atenção primária para melhorar as condições de saúde do nosso município. Hoje nós temos muitas doenças endêmicas ainda, nós temos a dengue, nós temos a leishmaniose, né? Ainda temos zika, ainda temos chikungunya, isso muito nos preocupa. Nós temos muitos pacientes hipertensos e diabéticos. Nós precisamos focar numa questão de qualidade de vida, qualidade de saúde, né? Então precisamos focar na questão de atividades esportivas, de melhor alimentação também dessa população, porque nós precisamos sim trabalhar em cima dos fatores de risco, né? Trabalhar em cima dos fatores de risco, que é a falta de atividade física, alimentação inadequada, né? Os idosos reclamam muito que não tem uma atenção devida no município. Eu tenho conversado com muitos idosos, inclusive reclamam que não tem uma atividade assim de encontros, de bailes, de atividades. Eles também precisam. A gente tem bairros, por exemplo, que não tem uma praça, que não tem um espaço para a pessoa fazer uma atividade física. Temos bairros que não tem asfalto ainda, as ruas totalmente acidentadas, esgoto a céu aberto. Como que a pessoa vai fazer uma caminhada? Adianta eu receber um hipertenso, um diabético na unidade e falar: o senhor tem que caminhar, o senhor tem que fazer atividade física, o senhor tem que comer direito, se essa pessoa muitas vezes não tem dinheiro para comprar sequer 1 quilo de carne, né, e colocar na sua mesa. Então, assim, nós precisamos realmente trabalhar muito a questão da saúde no município, e o foco vai ser fortalecimento da atenção primária e a construção aí de um hospital municipal. Tá, muito obrigado a você, Cléo, por sua participação no nosso programa. Muito bom esse projeto para Campo Grande, sobretudo vindo do coletivo de mulheres, né? Nota-se que realmente as mulheres estão interessadas em administrar a cidade. Não é a história que não, a mulher não tem muito interesse, a gente nota que realmente a gente que tem. Quem não tem muito interesse são os homens, né? Aliás, quem não tem muito interesse. Ele não tem muito interesse que as mulheres participem, são os homens, né? Porque terminam tomando espaço dos homens que não sabem ocupar bem esses espaços. Muito obrigado por sua... Outra atenção também que a gente tem que dar muito, que é um problema de saúde pública, né? É a questão da violência contra a mulher. Né? É uma situação grave, né? A quantidade de feminicídio dentro do município de Campo Grande, a nossa posição aí no ranking em relação à violência contra a mulher e assassinatos de mulheres. Então, isso precisa, inclusive, na pandemia, esse número aumentou. Então, é um absurdo isso. As mulheres sendo agredidas dentro da sua própria casa, onde elas deveriam se sentir seguras. Nós somos agredidas dentro do nosso próprio lar. E pelo quê? E por quê? Pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, isso também a gente tem que mudar, que isso é um problema de saúde pública. Eu costumo dizer que o agente comunitário de saúde, ele traz essas demandas para a unidade de saúde, para o assistente social, né? Então, ele consegue observar isso porque ele é morador ali da região, então ele consegue ter essa visão e a gente poder enfrentar essas questões, não só de violência contra a mulher, mas questão de abuso sexual infantil e outros tipos de abuso, além da saúde mental, que está muito preocupante aqui no estado de Mato Grosso e aqui no município de Campo Grande. Mas a gente não pode esquecer de falar disso, da violência, inclusive o mês lilás, tá, gente? Agosto é o mês lilás, é o mês de combate à violência contra a mulher. E semana que vem a Lei Maria da Penha também estará fazendo aniversário, uma grande conquista nossa. Então nós precisamos também abordar a violência contra a mulher como um problema de saúde pública nesse país. Muito obrigado. Obrigada. Uma verdadeira lição aí de solidariedade e, sobretudo, muito conhecimento com relação àquilo que a gente procura abordar. Muito obrigado, Cléo, você. E você já está nomeada nossa consultora para assuntos da mulher aqui em nosso programa. Então, um abraço forte para você, bom fim de semana e até a próxima vez. Obrigada a você, foi uma honra estar aqui. Obrigada a todos os internautas, a todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Daqui a pouco tem a Hora do Grilo nesse programa. A gente recebeu aqui algumas questões, mas assuntos que a gente já havia elaborado, apenas a Cléo deu informação. Mas está chegando aqui já na última hora, chegou um e-mail, que eu não vou nem revelar, um post, do cidadão criticando o problema o fato do presidente da República. Porque o presidente da República não liberou, porque o Supremo Tribunal não deixou, essa desculpa, esse discurso, né, que o pessoal tem usado aí. O Supremo Tribunal Federal não proibiu ninguém. O presidente da República se omitiu, a verdade é essa. Ele não quis participar
Ele não quis participar, ele liberou 1/3 dos recursos, até agora, liberou 1/3 dos recursos destinados ao combate ao coronavírus. Ele não quis participar. E ainda bem que o Supremo Tribunal Federal distribuiu essa responsabilidade entre presidente da República, governadores e prefeitos. Se ele tivesse deixado na mão dele, eu não sei calcular o quanto de mortes já haveria, até porque ele, desde o início, tem dito que 70% da população vai ser contaminada. Ora, se 70% da população vai ser contaminada, imagina o tanto de mortes. Calcula os que já foram contaminados hoje e os que já morreram, né? E calcula 70% da população e vamos chegar lá. Então, esse questionamento aí realmente não tem sentido e é muito político, né? Quer dizer, há interesse em defender presidente da República, em defender governador, em defender prefeito, em polarizar. E a questão não é polarizar, a questão é saber onde está a verdade e aplicar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bolsonaro, capítulo 1, versículo 1. Bem, vamos então dar o tempo aqui, tem um tempo aí, tempo para Mato Grosso do Sul amanhã, temperatura para amanhã em Mato Grosso do Sul e depois a hora do grilo. Chegou o grilo? Toca o grilo. Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Pois é, estamos recebendo a hora do grilo aqui no programa. Grilo, você para de mexer com o velho. Com o velhice. Não tem nenhum velho aqui, está todo mundo ainda muito jovem. Quer dizer, se não estava jovem por fora, está jovem por dentro, né? Quer dizer, tem pelo menos o consolo de se sentir muito jovem por dentro, porque a gente está muito saudável, né? Quando não é uma dor de cabeça, quando não é uma dor na junta, a gente... Tudo bem, Grilo? A gente estava ironizando aqui a sua regata. Essa sua regata ela é de marca, Grilo? É, de marca. Da Autopeça Fulano. Sérgio Cruz, eu gostaria de saber quem foi o cretino que falou que depois de 60 é melhor idade, sabe? Ele com certeza deve ter uns 12 para 14 anos no máximo, sabe? Porque melhor idade para quê? Isso que eu queria saber, né? Entendeu? Não, 60 ainda dá um caldozinho. Agora, passou dos 80,
Aí é danou, né? Olha, Sérgio, o nosso bate-papo hoje, eu queria iniciar aqui. Hoje se comemora uma coisa feroz, desastrosa, 75 anos da explosão da bomba de Hiroshima, né? Pois é. E é interessante, né? A bomba de Hiroshima, meu pai falava que foi feita para me homenagear. Porque a bomba de Hiroshima foi explodida exatamente no dia do meu aniversário, 3 anos depois. Eu tinha 3 aninhos, estava chupando os primeiros pirulitos, né? Mas fala da bomba de Hiroshima. Pois é. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte, que o povo asiático, 75 anos depois, deu troco, né? Tá aí, a China mandou o Covid, que já matou 3 vezes mais do que a bomba de Hiroshima matou, né? Só para mostrar. Que não precisa uma arma para fazer isso. A bomba de Hiroshima foi um dia só, né? E a Covid já vai para quase um ano que está aí. Tem que... Não, o que ficou de rastro da bomba de Hiroshima em Hiroshima foi uma coisa horrível também. Muita gente depois que nascia deformada por causa da radiação, aquele negócio todo. Muitos que ficaram infectos, foi uma coisa feia mesmo. Aquilo durou anos e anos, né? Até aquilo mais ou menos sumir, levou cerca de no mínimo 20 anos. Entendeu? Agora a China desenvolveu. Trouxe o Covid que é para sempre. Não tem conversa. Ou realmente você arruma defesa orgânica para superar, ou então, tão cedo, ninguém escapa muito disso aí, não, né? Pois é, mas ela mandou a Covid, mas está mandando a vacina, né? Vai faturar dos dois lados, né? Vai faturar na vingança, terrível vingança. Brincadeira, querido. E vai ajudar, né? Vai faturar na vacina, porque essa vacina chinesa, assim como a vacina inglesa, não são vacinas gratuitas, né? Não vão ser distribuídas de graça para o povo, né? Porque no mínimo deveria ser, se fosse um povo muito mais sério que se pensava, ele fala, não, se o problema começou aqui, então temos nossa meia-culpa, né? Vamos mandar vacina de graça para os povos que precisam, né? Porque tem povo aí, por exemplo, vai comprar isso como? Entendeu? Mas não quer saber, não. Porque, na realidade, esse Covid-19 veio a calhar para a China realmente dominar o mundo comercialmente, que já tinha praticamente dominado. Agora ele termina o resto, sem dúvida alguma. Pois é, mas eles foram inteligentes, né, Guilherme? Tem que muito. O chapéu, por exemplo, inteligente. Eles conseguiram botar os americanos no bolso, né? Tranquilo. Americano. Você sabia que o maior devedor da China, o país que mais deve para a China, dólar, são os americanos, né? A China é um país que não tem dívida externa. Né? A dívida, agora os americanos têm a maior dívida externa do mundo, dos americanos. E o maior credor dos americanos é exatamente a China. Daí o ódio mortal que o Trump tem dos chineses, né? Tem que pegar essa conta. E bastante fundeada, porque eles vieram também, eles estavam lá quietinhos, no tempo da cortina de ferro, que nós sabemos disso, a gente trabalhava em jornal desde aquele tempo, lembra? Aí, na década de 70, os Estados Unidos pega e comenta no mundo inteiro que eles tinham atravessado a cortina de ferro. Eles tinham montado a primeira fábrica de Coca-Cola na China, lembra? Pois é. Aí o resultado agora. Olha o refresco que os Estados Unidos ganhou, viu? Olha só, entendeu? Terrível, né? E a tecnologia chinesa, ela foi toda ela praticamente transferida pelos Estados Unidos, né? Os americanos é que deram toda essa qualidade, deram qualidade à pirataria chinesa. Claro, porque os americanos viram que a pirataria chinesa já existia, de fato, mas existia uma coisa que o capitalismo selvagem não resiste, ou seja, mão de obra e custo muito barato para vender uma coisa bem cara. O capitalismo selvagem adora isso. Então caiu no ponto do vigário chinês, né? Traz sua tecnologia para cá, a gente faz baratinho, agora vai ficar carinho, porque agora só depende de mim para fazer. Pronto, tá aí. A inteligência para quem tem, né?
Lógico. E a paciência para quem tem também, né? O chinês espera todos esses anos para dar o troco, o devido troco. Sem dúvida. Mas vamos aos nossos comentários das coisas daqui de Campo Grande. Nessa noite, olha só a idade do homem, 76 anos. Com 76 anos, ele é daquele tempo ainda, né? Que tudo que está no papel, tudo é dele. Se está no nome dele, no papel, é dele. Então, essa noite passada, ele resolveu surrar a mulher dele de 62 anos. Agora, com todos esses anos juntos, entendeu? Eu queria entender por que surrar ia resolver alguma desavença, né? Mas ele queria, porque ele queria surrar ela. A filha foi chamada, de 21 anos, a filha foi lá e impediu que ele metesse a mão nela. Mas ele falou para a filha dele, falou, minha filha, você não tem nada a ver com isso, que é o seguinte, essa mulher é minha, porque está aqui, tem papel assinado e tem nota fiscal, se é minha, eu sou o dono, eu faço o que eu quero dela. Que é isso? Aí não dá, né? Esse é daqueles tempos mesmo, viu? Atravessaram-se um século e o homem está lá ainda, naquele século passado. Pois é, querido, você falou um negócio interessante, entendeu? É preciso a gente que tem um espírito mais evoluído, a gente que saiu da Idade Média, né? Que já saiu da Idade Média, tem muita preocupação com isso, que está voltando esse trem aí, viu? Esse trem do homem mandar na mulher, não sei o que, está voltando isso, hein? E com muita força. É um conservadorismo que a gente tem que prestar atenção. Sem dúvida alguma, porque isso aí eu acho que não tem relacionamento que resista. Agora, os relacionamentos mais tranquilos, mais abertos, também está durando um pouco, barbaridade, né? Mas fazer o quê, né? A história mostra. No Caiobá 2, tem um povo lá no Caiobá 2 que não acredita em Covid-19 de jeito nenhum. Não, esse é no mínimo daquela turminha lá que fala, olha, quando aparece que tem morto de Covid-19 aí, significa que o cara morreu apenas de unha encravada, aí já tascaram que é Covid-19, porque o governo vai ganhar em cima, porque se morto de Covid, o governo que ganha, escambau. E com isso, estão fazendo baile funk na semana inteira. Que é isso? Os vizinhos não aguentaram ontem, que o troço estava demais, exagerado, som alto demais, molecada bêbada na rua, brigando, levando tabefe, escambau. A PM chegou lá e fez um limpo, arregaçou aqui lá, falou, não, chega, a gurizada aqui já está exagerando, né, bicho? A PM chegou lá e falou assim, olha, tudo bem que nós somos chegados na sacanagem, mas vocês já exageraram na putaria, bicho. Para com isso, vão para casa, se vira e acabaram com o negócio, entendeu? Eu quero agradecer aqui a audiência também do Carlito Bainha, motorista dessas vans que atravessam o interior de Coxim para Campo Grande. Então ele assiste o Via Morena TV, viu? Que bom. Muito obrigado. Olha só, aquele Orelha lá, fala Orelha, porque Orelha é aquele servente de pedreiro, né? Chamado Orelha, entendeu? É aquele que matou a Carla, lá do Tiradentes. Conseguiram uma transferência dele por presídio de segurança máxima. Sabe o que ele falou? Não, daqui não saio, aqui tá bom demais o cafezinho. Falou, mas você não quer ir para presídio de segurança máxima? Por quê? Falou, não, é que me disseram lá que as camareiras do segurança máxima são muito ignorantes. Aí ele resolveu ficar no prisão comum. Penal, tranquilo, né? Ele falou, aqui até que eu tô no fofo, porque estuprador aqui tem outro tratamento e tal, é meio afrondió o negócio aqui, sabe? Escolhe o café da manhã, entendeu? Escolhe o almoço, hoje é arroz com ovo, amanhã é com ovo também, mas é o ovo de amanhã cozido e tal, então, só pela escolha, entendeu? O café da manhã é mais simples aí para você escolher. Tem duas opções de café da manhã lá, sim ou não, entendeu? O cara já... Olha só o que a PM achou. O Josemar e um colega dele disse que os dois chamavam Josemar. O que a PM achou? Achou os dois lançando pombinhos na máxima. Bombinha? Pombinhos. Pombinhos. Tipo pombo correio. Só que lançar pombos correio lá na massa significa o seguinte: o cara faz um amarril, né, um pacotinho embrulhado, e joga por cima do muro para cair no pátio.
E lógico que tem alguém esperando para recolher. E adivinha o que era para ter dentro, né? Ou é celular, ou é droga, ou essas coisas assim, entendeu? A PM achou os dois lá do lado de fora na noite. Falou, ué, isso aqui não é lugar de passear, não. A vista aqui é horrorosa. Que vocês estão fazendo o quê aqui? Até que viram que quando viram de longe a viatura, já jogaram um produto no chão, no quintal. Falei, vamos olhar lá nesse quintal de onde você jogou. Porque ao invés de jogar para o muro da máxima, eles jogaram para o muro de uma casa que tinha lá. Foram lá ver o que era, adivinha o que era. Celular, maconha, principalmente, escambau, entendeu? Qual o seu nome? Josemar. E o seu? Também é Josemar. Espera aí. Quem que é Josemar de verdade aqui? Ah, não sei isso aqui. A PM falou, vamos resolver isso. Nós somos o Josemar Vado e vocês são os Josemar Ditos. Então vamos para a delegacia. Que é isso? Mais alguma coisa, Grilo? Na sua agenda aí? Não. Hoje não. Por hoje. Então vamos. Graças a um grande secretário de Segurança Pública chamado-se Covid-19, entendeu? A coisa fica tranquila demais dessa cidade, ainda bem. Ainda bem mesmo. Eu espero até um dia chegar aqui e ser o mensageiro da paz, que por enquanto até agora sou mensageiro da desgraça, né? Tá pouco, que já é um bom sinal, né? Que já é um bom sinal. Tá pouco, mas tá um bom sinal. E a gente espera estar de volta aqui amanhã com mais comentários, e inclusive agradecendo, entendeu, o acesso dos internautas da Via Morena TV. Um abraço forte para você, Grilo. Amanhã tem mais Hora do Grilo no programa Sérgio Cruz. Quero, antes de encerrar o programa de hoje, mandar um abraço para Roberto Gomes da Silva, lá de Jataí, tá ligado no programa. E cumprimentar toda a torcida do Salgueiro Atlético Clube de Pernambuco por ter conseguido, pela primeira vez na história do futebol pernambucano, o título de campeão pernambucano de futebol de 2020. Eu falo a grande torcida do Salgueiro, porque aqui só tem só o Sérgio Cruz mesmo, né? Só o Sérgio Cruz que torce. Ah, não, tem o Salgadinho também, que é torcedor do Salgueiro. E tem muitos outros por aí, mas enrustido, porque o Salgueiro fazia tempo que não ganhava, mas agora o Salgueiro é campeão pernambucano e futuro campeão da Copa Brasil de Futebol. Falado? Espera um pouquinho aqui. Espera um pouquinho. Tem mais uma informação. Hoje nós temos às 7 horas da noite, temos o programa Já Deu Tudo Certo, com o professor Diogo Ajala. Diogo Ajala, isso? E vai entrevistar Giancarlo Miranda, presidente licenciado do Simpol. Né? Entrevista dele hoje interessante. Gostaria que você, às 7 horas da noite, depois da reapresentação do programa Sérgio Cruz, não deixasse de assistir o Já Deu Tudo Certo, um programa que já deu certo, já deu certo, está bombando na rede. Muito obrigado a você que assistiu o programa pelo Facebook, que compartilhou, tal, ajudou a gente a alcançar um público maior. Muito obrigado a você que assiste o programa pelo YouTube. Por favor, se você estiver ligado no YouTube, por favor, inscreva-se no canal, porque você estará contribuindo para com a repercussão do programa Sérgio Cruz. Se você assiste esse programa pelo canal da Via Morena no stream, que é o viamorena.com, muito obrigado por sua audiência e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Você pode continuar ligado aí na Via Morena, que tem uma programação especial para você que está na quarentena e para você que também não está na quarentena. Um abraço para quem fica e tchau, pica-pau! Thank you.